Hey, what's up, Lions? Eu sou Gabriel Steve, sou historiador, apologista e youtuber. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 2, verso 1, Jesus e seus discípulos participaram de uma festa de casamento em Caná da Galileia, onde realizou o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Geograficamente, os arqueólogos ainda discutem se a sua localização era Farcana, que fica a 5 km de Nazaré, ou Kibit Cana, a mais de 12 km. Mas seja em um lugar ou em outro, o que muitos cristãos ainda se perguntam é que tipo de vinho foi aquele que Jesus Cristo fez a partir da água. De um lado estão aqueles que, baseando-se no senso comum atual, dizem que o vinho criado por Jesus só poderia ter sido o vinho velho, ou seja, aquele completamente fermentado e produzido a partir de uma excelente safra de uvas. Mas de outro lado estão aqueles que acreditam que é muito mais provável que Jesus tenha produzido o vinho novo, que, de acordo com o léxico grego de Luinida, um dos melhores que nós temos em língua portuguesa, era o puro suco de uva elaborado recentemente. Contudo, não podemos simplesmente chegar a uma conclusão levando em conta unicamente a letra fria do texto de João capítulo 2 e nos baseando meramente no senso comum atual, muito menos em preferências pessoais. Nós devemos considerar o devido contexto histórico, bíblico e cultural por trás da narrativa do milagre nas bodas de Caná. Apenas desse modo é que poderemos compreender adequadamente o que de fato aconteceu naquela festa. Mas, como sempre, clica aqui embaixo no botão do like para ajudar no crescimento do meu canal e vem comigo. Lá no mundo judaico, as festas de casamento duravam ao todo 7 dias, um costume observado desde os tempos do Antigo Testamento e, de acordo com Craig Keener, renomado teólogo, professor e pesquisador da história e dos costumes do Novo Testamento, era extremamente comum que os anfitriões convidassem o maior número possível de pessoas, sobretudo hóspedes ilustres, como os rabinos. E como era uma festa tão longa e possuía tantos convidados, seria considerada uma grande gafe deixar acabar a comida e o vinho antes do fim da celebração. E é por isso que se fazia necessária a figura do mestre-sala, que, entre outras funções, era o responsável pela distribuição tanto da comida quanto do vinho. Mas como nós sabemos, o vinho daquela festa em Caná da Galileia acabou, o que pode ser explicado pelo fato de que o vinho era um produto relativamente escasso naquela região, de acordo com a própria literatura rabínica. E levando também em consideração o contexto judaico daquela época e a presença dos rabinos, Dr. Keener nos adverte que o mestre-sala possuía o nobre dever de evitar que houvesse excessos no consumo durante a festa, e que por isso é bastante improvável que a embriaguez fizesse parte das festas de casamento e, é claro, de outras celebrações. No mundo judaico antigo, a embriaguez era vista como uma selvageria e também como uma tolice. E o consumo do vinho velho era tido como produtor de toda sorte de problemas, lamentos e a maioria dos pecados. Além disso, sabiam muito bem que a embriaguez era condenada em diversas porções da Bíblia, fato que observamos não só no Antigo, mas também no Novo Testamento. Mas fica ligado, porque esse é só o primeiro vídeo de uma playlist exclusiva sobre o vinho na Bíblia. Então, se certifique de estar inscrito aqui no canal com o sininho ativado, porque o próximo vídeo que eu vou lançar nesse tema é sobre o vinho na última ceia, e eu sei que você não vai querer perder. Mas, Gabriel, se a festa durava 7 dias, como é que os convidados faziam para não ficar embriagados? O Dr. Keener demonstra que a principal forma de evitar que os judeus ficassem bêbados durante uma festa como aquela era diluir uma parte de vinho para 2 ou 3 partes de água. Uma prática, aliás, que também acompanhava o próprio povo judeu no primeiro século durante as suas refeições diárias. E lá no Talmud, que é uma obra que trata das tradições do judaísmo entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo, também registra com todas as letras que naqueles tempos não era comum que as pessoas consumissem vinho puro, ou seja, não diluído em água. O tipo costume dos judeus era de fato diluir o vinho em grandes quantidades de água, dependendo, é claro, do teor alcoólico original da bebida, para que ele pudesse ser moralmente consumido. Além disso, a enciclopédia judaica aponta para o fato de que os galileanos eram conhecidos por serem rigorosos na observância dos costumes religiosos. Portanto, precisamos ficar atentos que é histórica e culturalmente impreciso afirmarmos que os convidados das bodas de Caná, em João capítulo 2, estivessem consumindo vinho velho e puro e estivessem se embriagando ou correndo o risco real
de se embriagarem. A embriaguez só ocorria se não houvesse água suficiente para diluir todo aquele vinho, conforme ele fosse fermentando ao longo dos dias da festa, é claro. Mas nós sabemos com total certeza que existia muita água. Tudo bem, Gabriel, mas e quanto ao milagre de Jesus? E aí, ele produziu vinho velho ou vinho novo? Bom, se Jesus realmente transformou a água em vinho velho, isto é, o vinho que é completamente fermentado, então esse produto teria de passar pelo mesmo processo de diluição em grandes partes de água, como eu já te expliquei, a fim de que ele pudesse ser abençoado, e isso iria subtrair o seu efeito intoxicante e evitaria que os convidados pudessem ficar bêbados nos dias restantes daquela festa. Porém, parece ser bem provável que o bom vinho que foi produzido por Jesus durante aquelas bodas de Caná tenha sido realmente o vinho novo, ou seja, o suco recém-espremido da fruta, e que iria, é claro, naturalmente fermentar ao longo dos dias e, inevitavelmente, começaria a ser diluído em água. A primeira razão para crermos nisso é que a palavra grega traduzida por bom em João 2,10 é kalos, e que literalmente significa algo louvável e está ligado a uma qualidade moral positiva. Sendo assim, se nós considerarmos todo esse contexto judaico do primeiro século, é totalmente seguro nós admitirmos que Jesus tenha produzido o vinho novo, ainda não fermentado. A segunda razão é que seria muito mais natural servir primeiro o vinho novo, pois era o mais saboroso ao paladar, tinha a sua doçura preservada e poderia ser consumido mais livremente. Mas, conforme aquele vinho ia sendo fermentado ao longo dos dias da festa de casamento, precisava ser diluído em água, um processo que prejudicava o seu sabor, o seu aroma, a sua cor, tornando desse modo um vinho inferior, de menor qualidade. E a terceira razão é que os empregados da festa não ficaram assustados com o pedido de Jesus em encher as talhas com bastante água, nem se mostraram relutantes em fazer isso. O motivo disso é que era muito comum ferver água e produzir vinho não alcoólico a partir de uvas passas. E eles podem ter muito bem pensado que Jesus faria exatamente isso. Naturalmente falando, essa seria a solução perfeita, mas Jesus surpreende a todos realizando o seu primeiro milagre. E também nós não podemos nos esquecer do fato de que Jesus jamais estaria participando de uma maneira ativa de uma festa regada à embriaguez, que era enfaticamente reprovada por Deus, e muito menos iria contribuir para uma festa desse tipo acontecer, uma vez que a embriaguez é um grave pecado. Por outro lado, nós sabemos através das Escrituras que se desviar do mal é uma atitude de verdadeira sabedoria daqueles que temem ao Senhor. Mas agora preste atenção, porque além do teu like e da sua inscrição, eu preciso que você compartilhe esse vídeo com muito mais pessoas que também precisam aprender aquilo que você acabou de aprender. E aqui do lado estão mais alguns vídeos que eu tenho certeza você vai gostar e vai abençoar a tua vida. Obrigado pela tua companhia fenomenal e até a próxima.